Graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo a esta live. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre fé, só que hoje nós vamos entender sobre fé dentro de um ponto muito importante, os ladrões das bênçãos de Deus. Esse é o nosso ponto para hoje. Vamos hoje aprender quais são os ladrões da bênção de Deus. Se calhar você tem muita dificuldade em enxergar por que você não tem vivido certas coisas que nós consideramos como bênção e a palavra nos mostra isso. Então nós vamos ver hoje na palavra quais são esses ladrões das bênçãos de Deus. Será que são os teus tios? Será que são os pais? Será que são amigos? Pronto. Será que é alguém que tem dito coisas ruins sobre você? Pronto, vamos aprender se de fato é isso. Vamos olhar nas escrituras. Aleluia. Então vai marcando pessoas, vai marcando, vai partilhando, partilhe com mais pessoas. Aleluia. Vai partilhando, vai partilhando. Obrigado. Vai marcando pessoas. Glória. Obrigado, Jesus. O som está um pouquinho baixo. Agora como é que está? Nosso querido pastor Malaquias Caçule. Será que melhorou um pouco o som? Glória a Deus. Já aproximar mais um pouquinho. O som melhorou um pouco. Nosso querido pastor Malaquias Caçule. Então vamos marcando os amados. Ok, nossa irmã Paula Marlene está aqui. Glória a Deus. Acredito que podemos avançar. Os irmãos vão entrando. Vão entrando. E nós vamos avançar. Nosso irmão Celestino Vingano. Deus seja louvado. Vamos avançar. Vamos falar sobre os ladrões das bênçãos de Deus. Amém? Os ladrões da bênção ou das bênçãos de Deus. Uma temática muito, mas muito interessante. Então, nós vamos olhar nessa perspectiva, amém? Sobre quais são, então, os ladrões das bênçãos de Deus. E eu gostaria, muito antes da gente começar em algum texto, importante falar que nós estamos a dar sequência do nosso tema sobre fé, amém? Nós aprendemos da vez passada como a nossa fé opera, ou como fazer a nossa fé operar. Aprendemos o modo operante da fé baseado no livro de Marcos 11, 22 a 23. Hoje nós vamos falar ainda de fé, só que nessa temática, num sobretítulo muito importante, amém, que são os ladrões das bênçãos de Deus. Então, muito antes da gente dar sequência, eu gostaria que os irmãos me ajudassem, amém, a abrir comigo a Bíblia no seu livro de Hebreus capítulo 11, amém? Versículo 1. Vamos ler o conceito de fé e nós vamos dar sequência, amém? Rapidamente, deixa aí. Glória, glória, glória. Então, irmãos, a Bíblia diz assim, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. A fé é o firme fundamento de coisas que nós esperamos e ele é a prova de fatos que nós não vemos. Amém? Então, colocado aqui essa definição, segundo o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vamos orar e depois da nossa oração vamos, irmão, fluir naquilo que a palavra nos mostra sobre esse ponto da fé
ligado ao tópico que a gente hoje vai tratar, que são os ladrões das bênçãos de Deus. Então, oremos a Deus no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graça nós te damos. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus das nossas vidas. Te glorificamos em o nome de Jesus. Ensina-nos a Tua palavra mediante o Teu Santo Espírito. Queremos ser transformados de glória em glória, de fé em fé, e chegar à medida de estatura perfeita ou de varão perfeitos, através pela exortação, pela repreensão, pela instrução da Tua santa palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, muito interessante aqui. Nós vamos avançar, falar hoje sobre os ladrões das bênçãos de Deus. Quais são os ladrões das bênçãos de Deus? É importante aqui referir que esse é uma live, mas nós vamos conversar. Será um momento também interativo. Eu vou falar alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida dentre aquilo que será falado aqui, irmãos, escreva-nos nos comentários e nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo e da palavra, amém, procurar dar resposta às vossas questões, amém? Então vamos lá. Quais são os ladrões? Ou então, o que nos rouba as bênçãos de Deus? O que nós podemos considerar como ladrões das bênçãos de Deus? Ligado à fé aqui, é importante perceber isso. E eu gostaria que você me ajudasse. Vai comigo na sua Bíblia, no livro de 1 de João. Vamos começar ali. Vamos ver nesse livro de 1 de João, no capítulo 4. Amém? Vamos começar a ler a partir do versículo. Vamos ler o versículo 18, a parte A desse versículo. Amém? 1 de João, capítulo 4, versículo 18, a parte A. Nós vamos pegar aqui, irmão, não esqueça o conceito da fé que nós lemos em Hebreus 1, 11 e 1. Nós vamos começar aqui a falar sobre os ladrões das bênçãos de Deus. Você sabe que a Bíblia diz no livro de Hebreus 11, 6 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Ou melhor, no versículo 6, a Bíblia diz que é necessário, sim, a parte B, que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que é galardoador daqueles que buscam. A parte A, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então perceba que se sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus é o dador das bênçãos, e a Bíblia está a ligar aqui o aspecto fé com a concepção ou a aquisição das bênçãos. Isso é para nossas vidas. Deus dá as bênçãos e nós recebemos pela fé. E a parte B diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador. A palavra galardoador quer dizer aquele que presenteia. Então, o que Deus vai presentear, o que Deus vai dar a alguém, deve ser recebido pelo elemento fé. Então, se não se está a receber esses galardões, ou essas bênçãos, ou esses presentes de Deus, essa pessoa precisa se avaliar, precisa se analisar se de fato elas têm fé em Deus ou está a depositar credibilidade nas promessas de Deus, essas promessas que são as bênçãos de Deus que Ele revelou na sua palavra. Então ele precisa analisar se de fato está a crer, se de fato tem fé nessas bênçãos em Deus, amém? Que a Bíblia diz que nós fomos abençoados em Cristo Jesus, ou seja, o lugar das nossas bênçãos é em Cristo Jesus. E se você está em Cristo, você tem essas bênçãos, mas existe uma forma de manifestar essas bênçãos que nós hoje entendemos, às vezes, até certo ponto, como receber essas bênçãos. Então, se nós não estamos a receber ou não estamos a ver a manifestação dessas bênçãos, nós precisamos analisar o nível da nossa fé. Precisamos analisar o aspecto da fé. E é aqui exatamente onde nós vamos entrar para falar sobre os ladrões das bênçãos de Deus. Porque o que faz com que essas bênçãos se manifestem nas nossas vidas é a fé. Então, se tem alguma coisa a impedir essas bênçãos de se manifestar, essa coisa está a tornar inoperante a minha fé. Ou seja, está a tomar o lugar da fé. E essas coisas que tomam o lugar da fé é que nós vamos considerar hoje como ladrões das bênçãos de Deus. Aleluia? Então, vamos lá, irmão. Vamos lá avançar. 1 de João 1, 4, 18, a parte A. Vejamos o que a Bíblia diz. Só a parte A. A Bíblia diz assim:
Assim como, ou melhor, o perfeito amor, ele lança fora o medo ou o temor. A minha Bíblia está a dizer o temor. O perfeito amor lança fora o temor. Repara que esse perfeito amor, ou melhor, não existe um amor perfeito a não ser o amor de Deus. O amor incondicional, o amor que tudo crê, o amor que tudo sofre, o amor que não se ensoberbece, o amor que olha para os interesses dos outros, um amor que não folga com injustiça. Amém? Não existe um amor maior que esse, o amor que foi demonstrado para nós através de Jesus pela sua morte. Amém? Esse é o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, o amor crucificial. E a Bíblia está a dizer que esse é o perfeito amor. Agora, esse perfeito amor, segundo João, está a dizer que afasta de nós ou tira de nós o medo. E você sabe que, segundo Gálatas 5,6, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Logo, irmão, essa fé que opera pelo amor, ou essa fé que tem como grande peso da balança o amor de Deus, ela só pode ser operante se estiver ligada ao amor. Ou seja, a fé está estritamente ligada ao amor de Deus, que é o perfeito amor. Agora, esse perfeito amor afasta de nós o medo. Ou seja, se existir esse medo em nossos corações, ou o amor de Deus em nossos corações, conforme a Bíblia diz, que já foi derramado em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado lá em Romanos 5,5, se nós temos o amor de Deus em nós, e ao mesmo tempo andamos em medo, isso pode tornar a nossa fé inoperante. Então, quando nós nos aperfeiçoamos no amor de Deus, isso faz com que a nossa fé, do tipo de Deus, seja operante. Então, olhando para esse texto, que a Bíblia está a dizer que o verdadeiro ou perfeito amor afasta de nós o medo, nós podemos entender que o medo é um ladrão da fé. O medo impede a nossa fé, irmão, de ser operante. Então, se você decidir andar em medo, possivelmente não vais ver resultado de fé, porque o medo é totalmente oposto à fé. A fé é ousada. A Bíblia diz que não nos foi dado um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, irmão, que o espírito que nós temos não é de covardia, é de fortificação, é de amor e é de equilíbrio ou moderação. Acredito que está lá no capítulo 1, versículo 7, se eu não estou em erro. Então, repara comigo, irmão, o medo é totalmente oposto à fé. O medo é medo. Ela denota para nós certo receio, certa timidez e certa coragem de fazer as coisas. A fé é ousada, mesmo não vendo as coisas que nós cremos da palavra, que são espirituais, ela nos faz perceber que aquilo que nós cremos que é espiritual é mais verdadeiro do que aquilo que se vê. Ou seja, Deus que é espírito é mais verdadeiro do que tudo quanto nós vemos. Então, nós precisamos pegar esse ponto, que um dos grandes ladrões das bênçãos de Deus, ou que impede as bênçãos de Deus de se manifestar nas nossas vidas, irmão, é o medo. Então, eu aqui apelo a você, irmão, você que me assiste agora, fique longe do medo. Diga não ao medo. Não diga eu tenho medo do escuro, não diga eu tenho medo de crescer, porque senão as pessoas vão me enfeitiçar. Quando você tiver medo, isso vai te impedir de você, irmão, desfrutar das grandezas de Deus que Ele colocou no teu coração. A Bíblia diz que temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder não seja nosso, mas sim de Deus. O poder está em você, o tesouro está em você. A única forma desse poder se manifestar por meio de você é você crendo que tens esse poder em você e que se você decidir se mover por ela, no nome de Jesus, então esse poder vai se manifestar. Então, o que faz com que o poder de Deus se manifeste na nossa vida ou por nosso intermédio é a fé. Efésios 2,8, um texto que fala sobre a salvação, se nós somos salvos por quê? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação, que é a palavra sozo ou soteria no grego, que significa libertação, cura, que significa libertação de toda a maldição, da pobreza, da doença, da miséria em si, que significa preservação, ainda significa prosperidade. Esse pacote que é sozo, a soteria, a salvação de Deus, concedida à humanidade através de Jesus Cristo, ela só pode se manifestar na vida de uma pessoa pela fé.
porém é um pacote que está dentro da graça e a nossa fé na graça faz com que o souzo de Deus se manifesta em nossas vidas. Amém? Então, isso é só através da fé. Então, nós somos salvos pela fé. Amém? A Bíblia diz melhor, somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, o que torna real ou manifesto a salvação que está na graça na minha vida é a fé. É como se nós estivéssemos a dizer que a fé é o braço que recebe da graça de Deus. E é na graça de Deus onde nós encontramos as bênçãos de Deus. Então, se eu quero as bênçãos de Deus que se manifestem na minha vida, eu preciso conectar na graça a minha fé e não o medo. O medo me impede de crer na verdade, mas a fé me torna ousado para andar na verdade. Eu vou repetir, o medo me impede de andar na verdade, mas a fé me faz andar ousadamente na verdade, desfrutar da verdade. Então, nós precisamos atentar para isso, irmão, precisamos atentar para esse ponto que é muito interessante. Então, um dos grandes inimigos ou ladrões da fé, aquilo que impede a tua bênção de se manifestar na tua vida é o medo. Não tema o que o homem pode fazer. A Bíblia diz para nós temermos antes aquele que tem o poder de fazer perecer no inferno tanto a nossa alma como o nosso corpo, e não aquele que apenas tem o poder de fazer perecer o nosso corpo. Ou seja, aqui em contexto, ele está a falar de Deus Todo-Poderoso. Então, nós tememos, reverenciamos a Deus e não o homem. Não tememos os homens, nem tememos o diabo, nem tememos as circunstâncias. Nós reverenciamos ou tememos a Deus, honramos o nosso Deus, e o nosso Deus derramou nos nossos corações a fé pelo Espírito Santo, e hoje nós podemos crer ousadamente, não tendo medo da tempestade. Toda vez que você andar em medo, a tempestade vai te engolir, a tempestade vai te afogar. A título de exemplo, nas Escrituras temos Pedro, quando ele andava sobre as águas mediante a fé, um tempo ele deu ouvido às tempestades, às circunstâncias ao seu redor, medo chegou no seu coração, e isso foi suficiente para ele começar a naufragar na fé. Ou seja, o medo te faz naufragar na fé. A fé te torna ousada para andar sobre a tempestade. Amém? Então, esse é um ponto que nós precisamos pegar aqui, que nós precisamos considerar. Um dos ladrões das bênçãos de Deus na tua vida é o medo. Creia. Deus quer que você cresça. Deus quer que você aumente. Deus quer que você frutifique. Deus quer que você seja grande nessa nação. Então, você não pode ter medo de ser grande. Você não pode ter medo de ir além. Dê um passo além. E Deus estará contigo. Contanto que seja esse teu passo firmado na palavra e não nas tuas emoções, não nos teus medos e não naquilo que as pessoas dizem, mas no que a palavra diz. Quando você dá um passo na palavra, isso chama-se um passo de fé. E o passo de fé é certeiro. O passo de fé, ele nos leva para o lugar onde Deus quer que a gente esteja. Então não dê a passo de medo, dê a passo de fé. E isso vai fazer com que a tua bênção se manifeste. Aleluia. Então vamos conversando, irmão. Escreva aqui alguma coisa referente a isso. Se você tem algum medo, se você não tem sabido como lidar com o medo, irmão, escreva aqui nos nossos comentários. Amém? Se você tem dificuldade de lidar com isso, o que te amedronta? O que te impede de andar em fé? Enquanto isso, irmão, nós vamos prosseguir. Vai comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, vamos ler do versículo 58. Aleluia. Aqui nós vamos ver um ponto contrário ao medo, mas que é o oposto da fé, que se chama incredulidade. A incredulidade é um outro ladrão das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Você não pode ser incrédulo e ao mesmo tempo desejar que Deus te abençoe. Você não pode ser incrédulo e ao mesmo tempo pensar que a bênção de Deus vai se manifestar na tua vida. É impossível. A incredulidade é uma barreira para a manifestação da bênção. Você não pode ser incrédulo e esperar receber a bênção. Isso é contraproducente. Isso é algo fora daquilo que são os princípios declarados nas Escrituras. Amém? Então, vamos lá ver. Em Mateus capítulo 13, vamos lá rapidamente. Versículo 58. Ok. Veja o que a Bíblia diz.
E Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Repara, irmão, Jesus não fez na sua terra natal muitas maravilhas por causa da incredulidade de quem? Do povo. Repara, e vê no Evangelho de Marcos, nós temos a respeito deste mesmo episódio, amém? E eu quero que você vai comigo ler em Marcos 5, rapidamente. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 6, versículo 5. Assim está correto. Marcos capítulo 6, o versículo 5. Vamos ver algo que Mateus falou e que nós acabamos de ler em Mateus 13, 58. Vamos ver sobre esse aspecto da incredulidade. Vejamos. A Bíblia está a dizer o seguinte: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Pergunta, por que Jesus curou alguns poucos enfermos? E a Bíblia está a dizer que ele curou através da doutrina da imposição de mãos, ou seja, Jesus impôs as suas mãos sobre os enfermos, poucos enfermos, aqui na sua terra natal, e através da imposição de mãos, poder de Deus saiu de Jesus e foi comunicado nas áreas dos organismos daquelas pessoas que estavam afetadas por alguma doença ou algumas enfermidades. Então, a Bíblia está a dizer alguns poucos, e esse é um ponto interessante aqui, o que nos dá a entender que poucas pessoas se beneficiaram da bênção da cura, que é uma bênção de Deus para toda a humanidade. E nós precisamos entender por que poucos aqui receberam a cura. Se você olhar para a parte A do versículo 5, o versículo 5 do capítulo 6, a Bíblia está a dizer que não podia fazer ali obras maravilhosas. Por quê? Por que, irmão, que Jesus não podia fazer obras maravilhosas ali? E somente curou alguns poucos. Mateus disse, e Marcos aqui também esclarece, foi por causa da incredulidade. Mateus 13:58, foi por causa da incredulidade deles. Quer dizer que a incredulidade, irmão, é uma barreira para a fé. É algo que impede as manifestações das bênçãos de Deus na nossa vida. É um inimigo da fé. Sendo inimigo da fé, é o impedidor das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então, é muito importante, irmão, nós prestarmos atenção nesse ponto. A Bíblia nos diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Ou seja, a incredulidade impede a manifestação da salvação na vida de uma pessoa. E quando se fala de incredulidade, estamos a falar relativamente à palavra de Deus. Há pessoas que são incrédulas à palavra de Deus, mas depositam sua credibilidade na palavra do diabo. É fácil para elas crer que estão doentes. Se sentirem alguma coisa no corpo, mesmo ainda não indo ao médico, elas dizem que estão doentes. Elas dizem que têm uma enfermidade, que têm uma doença. Algumas dizem, essa doença vai me matar. Elas creem rapidamente no sintoma que eles percebem no seu corpo, no sinal que eles observam no seu corpo, mesmo quando sabem que a palavra diz que lá em Isaías 53, nos versículos 3 ao versículo 4, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então nós, quando sentimos alguma coisa, nós decidimos tomar posse da doença, mesmo quando a Bíblia diz que nós já fomos curados nele. Então, se você não crê que Jesus já te curou há mais de 2000 anos atrás, irmão, e ele fez isso, derramando seu sangue, levando as nossas enfermidades no seu corpo, conforme Pedro declarou, Isaías falou também, irmão. Se você não crê que o que a palavra diz é mais verdadeiro do que aquilo que você sente, irmão, você será incrédulo à palavra de Deus, isso vai impedir a manifestação da cura divina no seu corpo. Você precisa crer no que a palavra diz e ponto final. Você não tem que duvidar da palavra. Pai Kenneth dizia, se você quiser duvidar, duvida das suas próprias dúvidas e não da palavra. A palavra é verdadeira. A Bíblia diz que seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. No final de tudo, irmão, toda essa terra será desfeita. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é que vai prevalecer. Então, por que nós não ficamos com a palavra e queremos ficar com os medos? Queremos ficar com aquilo que o nosso corpo nos transmite, aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar e não com aquilo que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 7,
que nós andamos por fé e não por vista. Ou seja, se você quiser ser vitorioso nesse mundo, se você quiser viver, desfrutar das bênçãos de Deus, você precisa andar pelo sentido do Espírito, que é a fé, e não pelo sentido do corpo, que são esses olhos. Não que esses olhos não sejam importantes, mas se de fato você quiser ter sucesso, ande pela fé e não pelas vistas. Porque algumas vezes, quando você vai a algum concurso, quando você vai fazer uma entrevista, você vê pelas outras pessoas que parecem serem mais capacitadas do que você, parecem terem mais qualidades, mais atributos do que você. Mas se você decidir pela fé, você vai entrar. Se você decidir olhar ou ficar por aquilo que os seus olhos estão a te mostrar, você vai acabar não fazendo a entrevista, vai acabar não se inscrever naquele concurso, porque você acha que já tem pessoas demais e com melhores qualidades do que você. Mas a fé do tipo de Deus é uma lei criativa. Ela faz com que abram-se portas onde não há. Deus, através da nossa fé, Ele pode nos favorecer em tudo. E Ele só quer que você dê um passo acreditando que você é mais que vencedor, irmão. Então não seja incrédulo às verdades de Deus, seja fiel, deposita total credibilidade na palavra, creia na palavra e não no que você sente, não nos teus medos. Não que os nossos sentimentos são algo que o diabo é que colocou. Não. Mas é preferencial andarmos pela fé e não pelos sentidos. Porque os nossos sentidos balançam as nossas emoções e as nossas emoções podem ser moldadas por elas. Contudo, a fé ela é firmada na palavra de Deus que é imutável. Então, é mais digna de confiança. Então, por que Jesus não fez, não curou muitas pessoas na sua terra natal? A Bíblia está a dizer porque eles não criam. Poucos criam. E esses poucos que creram em Jesus foram os poucos que se beneficiaram da bênção da cura. Então, se calhar você nos assiste aqui agora, irmão, você tem lidado com isso. Esse inimigo das bênçãos de Deus tem impedido as bênçãos de Deus de se manifestar na tua vida. Esse ladrão das bênçãos. Então, irmão, é muito importante você não ser incrédulo, mas ser alguém que crê completamente na palavra de Deus. Aleluia. Creia na palavra e nada mais. Creia na palavra e nada mais. Amém? Então, irmão, nós vamos aqui avançar. E antes de pegar, de fluir mais nessas verdades, vamos ver alguns exemplos mais aqui das Escrituras sobre esses dois grandes ladrões das bênçãos de Deus, o medo e a incredulidade. Eu gostaria, antes de avançarmos, que você escrevesse aqui no nosso chat, amém? Alguma dúvida? Qual é o teu desafio? A nível de fé, o que tem roubado as tuas bênçãos? Aqui, eu estou a dizer no sentido do que tem impedido as manifestações das tuas bênçãos. O que você acha que tem impedido? Escreva aqui no nosso chat. Aleluia. Escreva aqui no nosso chat. A dúvida é um inimigo da fé. É um ladrão das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Vamos lá, vamos interagir. Irmão, nós precisamos perceber alguma coisa. Numa coletividade ou num grupo de pessoas, se todas as pessoas carecem da mesma bênção e 99% das pessoas nesse grupo não creem que Deus pode dar essa bênção através de uma oração, aquela pessoa que crê é o único que vai se beneficiar da bênção. Foi no caso da cidade de Jesus, onde ele nasceu. Poucos creram nele como filho de Deus, que ele poderia fazer aquilo. E esses poucos se beneficiaram do poder de Deus, receberam sua cura. Então, nós precisamos perceber isso. Aleluia. A dúvida e a incredulidade, ou seja, o medo e a incredulidade, ela soa também como dúvida em alguns contextos. Eles podem ser os grandes ladrões ou os grandes inimigos do teu ministério de cura. Existe um ministério de cura. O Espírito Santo se manifesta muitas das vezes através de pessoas específicas, como na vida de um evangelista, às vezes na vida de alguns profetas.
há fluxos de cura. Mas se existir dúvida, se existir medo, se existir incredulidade, irmão, isso pode impedir o fluir do Espírito Santo no vosso meio. Então, para combater essas coisas, é necessário o ensino das Escrituras, o que nós estamos aqui a fazer, irmão. Muito importante. Vamos ver um outro exemplo, lá no mesmo livro de Marcos. Amém? Marcos capítulo 7, versículo 32 a 33. Vamos lá. Vamos ler esse texto muito interessante. Repara o que aconteceu aqui. Ok, ele disse assim: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, era surdo. E esse surdo falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Repara, rogaram a Jesus que ele impusesse as mãos sobre ele. O versículo 33 está a dizer: e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Amém? Se vocês perceberam o contexto, essa pessoa foi curada. O Senhor curou essa pessoa. Esse ato de levar pessoas para Jesus revela a fé daquele que está a levar. Se a pessoa que está a ser levada está no estado consciente, a pessoa que está a levar, crendo naquele que pode curar, funciona. Aconteceu na vida de Jairo. A filha de Jairo ressuscitou através da fé de seu pai. Se Jairo fosse incrédulo, não aconteceria. Uma palavra me chama a atenção. Jesus falou a Jairo: não temas. Ou seja, não tenhas medo. Não deixa que essa má notícia que os teus irmãos trouxeram entre no teu coração e desenvolva o medo. Porque o medo pode impedir com que a tua fé opere. Então, irmão, não tenha medo, guarda o teu coração, não temas. O temor não ajuda em nada. O temor simplesmente nos impede de viver as manifestações das bênçãos de Deus. Aleluia. Então é importante nós percebermos isso. É muito importante nós percebermos esses pontos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida do nosso querido pastor Francisco Candundo. Amém? Pastor Malaquias aqui. Glória a Deus. Algumas vezes, irmão, o poder de Deus ou a manifestação da bênção de Deus não acontece nas nossas vidas por causa de falta de fé. Às vezes não é falta de poder, é falta de fé. Todo cristão tem o poder de Deus. Lucas 19, a Bíblia revela claramente que Jesus outorgou poder aos seus discípulos e aquilo é extensivo para a igreja. Jesus outorgou poder. Lucas 24, no versículo 49, antes da ascensão de Jesus, a Bíblia fala que Jesus deu uma promessa aos discípulos, aos apóstolos, para que não se ausentassem de Jerusalém. Na verdade, quando você lê Atos capítulo 1, versículo 8, você vê Jesus a fazer a mesma promessa. Em Atos, no capítulo 2, eles receberam não unicamente poder, eles receberam um revestimento de poder, que foi o batismo com o Espírito Santo, com grande evidência de oração em línguas. E dali em diante você vê a história de Atos dos Apóstolos, irmão, a igreja operar sinais e prodígios. Mas se você perceber, eles foram cheios mais de uma vez, mas o que tornou possível a manifestação desse poder não foi o fator ser cheio do poder, mas foi o fator fé nesse poder ou em Cristo que outorgou o poder. Eles sabiam que tinham poder e aplicavam sua fé, irmão, e o poder de Deus se manifestava beneficiando as pessoas necessitadas naquele tempo. Então, irmão, às vezes não é falta de poder. O cristão não tem problema de poder. Pastor Mayomona diz que o cristão não tem problema de poder. Muitas das vezes o cristão tem problema de fé. E essa fé é proporcional ao conhecimento da palavra. Então, podemos dizer que o cristão
ele precisa conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, a sua fé será proporcional ao conhecimento da palavra que ele tiver, e ele vai andar no nível daquele conhecimento, aplicando a sua fé e desfrutando das bênçãos de Deus até onde ele sabe. Então, esse é o ponto que desperta para nós o interesse de querer conhecer, estudar mais a palavra de Deus, para não sermos enganados e desfrutarmos do poder de Deus. Jesus Cristo disse que aos saduceus e alguns escribas que vocês erram, porque não conhecem o poder de Deus, porque não conhecem a palavra de Deus e o poder de Deus. Então, quando você conhece a palavra vai te falar do poder, e crendo na palavra, você vai viver desse poder, amém, que a palavra expressa. Amém? Vamos ver um exemplo disso, no livro de Mateus, aleluia, Mateus, capítulo 17, vamos ler do versículo 14 ao versículo 20, a parte A. Amém? Versículo 14 ao versículo 20, a parte A do versículo 20. Vamos ver, você não tem falta de poder, e sim, às vezes é falta de fé. Amém? E aqui eu depois vou argumentar bem sobre esse ponto, falta de fé. Porque o cristão não tem falta de fé. Ele às vezes só precisa conhecer que tem fé e saber como aplicar a sua fé. Vamos lá, Mateus 17, 14 a 20, diz a palavra. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, diante de Jesus, e esse homem dizia: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, irmão. Tem misericórdia. Você sabe que a misericórdia tira de nós aquilo que nós merecíamos pelo pecado. Então o que esse homem está a dizer é: Senhor, livra o meu filho desse estado. Ele era lunático. Então ele está a dizer, ele é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E o versículo 16 diz, e trouxe-o aos seus discípulos. O pai está a dizer, Senhor, eu já levei esse meu filho aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Os discípulos de Jesus, aqueles que foram instruídos por Jesus, aqueles que haviam recebido poder em algum momento, quando eles saíram 70 para evangelizar, eles voltaram com grande testemunho, porque os espíritos imundos se lhes submetiam no nome dele. Aqueles que Jesus havia dado poder, irmão, eles haviam levado para eles o filho desse homem, o próprio pai é quem levou. E a Bíblia está a dizer que, o pai está a dizer aqui que ele levou os discípulos, mas os discípulos não puderam curar. Olha para a expressão não poder. Como se eles não tivessem poder para curar o lunático. Não era verdade que eles não tinham poder, porque Jesus já havia otorgado e nós vamos ver isso. Então, por que eles não curaram? Por uma questão muito simples, a gente vai ver. Versículo 17 diz, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Uma pergunta. E a parte B diz, trazei-mo aqui. Ou seja, Jesus está a pedir ao pai para levar o seu filho até ele. Então ele está a dizer, versículo 18, e repreendeu Jesus o demônio. O que Jesus fez? Repreendeu o demônio. Jesus repreendeu o demônio. E quando Jesus repreendeu, a Bíblia está a dizer que saiu dele, ou seja, Jesus repreendeu, expulsou o demônio, e o demônio saiu do filho desse homem. A Bíblia está a dizer, e desde aquela hora o menino sarou. Desde o momento que o demônio saiu do menino, o menino sarou. O que quer dizer que aquele estado lunático que ele tinha era um estado causado por um demônio. Jesus viu que isso não é uma questão de ir para o psicólogo. Isso não é uma questão de ir para um hospital. Isso é uma questão de você recorrer àquele que tem o poder sobre todas as coisas. E Jesus sabia que tinha esse poder. Ele leu em Lucas o texto de Isaías 61. Ele diz que o Espírito Santo é sobre mim, pelo qual me ungiu. E uma das razões pelo qual foi ungido é para curar os enfermos, os oprimidos, para libertar os cativos. E ele aqui está se mostrando como alguém que tinha esse conhecimento, alguém que sabia disso, que tinha autoridade sobre demônios, irmão. Ele disse no livro de Mateus 28,
Lá no versículo 18, ele diz que é me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus sabia que tinha autoridade no céu e na terra. Jesus sabia que tinha poder. Então ele usou esse poder em fé. E o que ele fez, irmão? Ele expulsou o demônio. Quando o demônio saiu, o miúdo ficou curado. O menino sarou. O versículo 19 diz, irmão, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Repara, por que não podemos nós expulsar o demônio? Olha a resposta de Jesus. E Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Em alguns casos, em alguns contextos, a expressão pequena fé, ela é similar à incredulidade. E ela não revela que a pessoa não tem fé, apenas expressa que a pessoa está agindo fora da fé. Ou que a pessoa não crê tanto que de fato pode fazer alguma coisa que a palavra de Deus está a dizer. Ele pode ter fé, aqui volto naquilo que eu disse inicialmente. Todo cristão tem fé. Gálatas 5:22, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz. A Bíblia diz benignidade, bondade. A Bíblia diz fidelidade, ou a palavra fé. A palavra fidelidade é a palavra piscis do grego, é a mesma palavra para fé. Que é convicção fundamentada no ouvir, ou seja, ouvir aqui a palavra de Deus. Então, Jesus estava a falar para os discípulos já ouviram muito a palavra de Deus através mesmo de Jesus e já viram muitos sinais. E Jesus já havia lhes dado autoridade, então eles tinham fé no seu coração. O problema aqui é que eles não estavam a andar de acordo com essa fé. Esse era o grande problema. Não estavam a exercer essa fé para expulsar demônios, querendo que eles tinham autoridade para fazer isso. Não estavam a fazer. Então, irmãos, o que Jesus disse é que vocês não estão a usar a vossa fé, ou melhor, vocês não expulsaram esse demônio por causa da vossa pequena fé, que aqui é similar à incredulidade. Então, o que nos dá a entender que os discípulos não tinham falta de poder, o que eles tinham é falta de fé. Não estavam a aplicar corretamente a sua fé. Então, irmãos, nós conseguimos aqui falar sobre os grandes ladrões das bênçãos de Deus. Os grandes ladrões das bênçãos de Deus. E acredito que hoje falamos muito bem e foi claro. E eu agradeço a participação de todos amados aqui presentes. Amém? E eu gostaria de pedir que continue a partilhar essa live. E nós estaremos aqui, se Deus quiser, se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira, com muita alegria. Estamos aqui a experimentar e a aproveitar a partilhar a palavra, mas Deus fez graça, amém? E nós vamos avançar. E eu gostaria nesse momento orar por você e com você, amém? Baixe a tua cabeça, feche teus olhos e vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, o seu Espírito. Obrigado por esse tempo de qualidade. Queremos ser mais ousados na fé. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos a crescer no conhecimento da sua palavra e a praticarmos o que a tua palavra diz. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos no teu agir em nós e por meio de nós. Que agradecemos mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até a próxima sexta-feira. Estaremos juntos aqui com muita alegria e paz de espírito. Paz. Obrigado.